meus aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o segundo livro da série Pecaminoso, da autora Sarah Ester. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês Da Luxúria à Vingança, que tem 269 páginas. Lembrando rapidinho que o primeiro livro, que foi Da Inocência à Luxúria, vem contar toda a história da Millie e do nosso Nathan, como eles se conheceram, como eles se envolveram, como ele levou ela para um mundo de pecado, um mundo de luxúria, no qual ela se viu gostando e ansiando por mais. Finaliza o primeiro livro, no qual eles se separam por conta de algo muito grave que Nathan fez, que acabou afetando a nossa Millie. Já nesse segundo livro, nós percebemos que a Millie ela está mais confusa do que nunca. Porque ao mesmo tempo que ela tem vontade de se vingar, ao mesmo tempo que ela tem vontade de acabar com o Nathan, ela sente falta dele. Ela percebe que ela ainda o ama demais. E aquela tortura de estar longe dele, aquela tortura de sentir falta do seu toque, dos seus beijos, faz com que ela fique mais perturbada ainda. Lá no primeiro livro, ela acaba conhecendo Lauren, que se torna a melhor amiga dela. E nesse segundo, a Lauren vai ajudá-la muito. Nesse segundo, a Lauren vai estar apoiando ela em vários momentos. Nesse segundo livro, nós vamos ver que a nossa Millie... Ai, gente, eu fiquei com dó da Millie, porque no primeiro livro, sim, ela foi usada pelo nosso Nathan, né? Por mais que ele está apaixonado por ela, não reconhece, óbvio, ele não fala isso, para ele tudo foi carnal, mas ele tá apaixonado por ela, ele acabou usando ela. E agora ela vai ser usada mais uma vez, pelo menos na minha visão eu tô vendo isso. Porque no primeiro livro ela conheceu o Benson, que é um homem moreno, um deus grego, um cara assim que tem pegada, um cara que sabe dar prazer a ela também. E ele vai acabar instigando ela, sim, a se vingar do Nathan. E se vingar da forma que ele sabe que vai ser torturante, que vai ser o Nathan vê-la com outro homem sem poder tocá-la. E isso faz com que ela fique instigada a dar o troco. Na minha visão, o Benson, ele tá unindo o útil ao agradável. Sim, ele gosta muito da Millie, ele sente muito desejo pela Millie, e ao mesmo tempo ele vê ali a oportunidade de usá-la para afetar o Nathan, que é alguém que ele tem um desafeto de alguns acontecimentos lá do passado, e que podemos dizer que vai ser assim, tipo aquilo ali, vou te devolver com juros e correções monetárias, mas com a mesma moeda? É mais ou menos isso. E dessa forma ele começa a preparar a nossa Millie para a sua vingança. Gente do céu, eu vou dizer para vocês que foi hilário. Porque vocês sabem que eu adoro esse jogo de ciúme. Eu adoro esse jogo de vingança quando envolve assim esse negócio de você pode me olhar, mas você sabe que eu adoro, eu fico alucinada. E a Millie vai fazer perfeitamente isso com a ajuda do Benson. O Benson primeiro começa a mostrar a todo mundo que eles estão juntos, fazendo com que saia foto deles em vários lugares e deixando o nosso Nathan louco da vida, querendo matar meia dúzia. Tipo assim, ela não tá fazendo isso comigo. Segundo, justamente com esse cara, tantos homens na face da terra, justamente esse. Não, mas isso não vai ficar assim. Porque no fundo ele acredita que ele ainda consiga dominá-la, porque ele sabe que ela ainda o ama, porque ela já disse para ele que amava ele, né? E ele também sabe que o corpo dela deseja muito o corpo dele. Dessa forma, eles acabam se encontrando em evento. E ele fica possesso de raiva por ver que o Benson está do lado dela, por ver que ele fala no ouvido dela, por ver que ele coloca a mão na cintura dela. Eu adoro. Adoro. Assim, ele dá um jeito de ficar sozinho com ela, mas não é do jeito que ele queria, porque ela não baixa a guarda. Por mais, gente, por mais que a vontade dela seja pular no pescoço dele, por mais que a vontade dela seja, vamos esquecer tudo, vamos matar nossa saudade, ela consegue se manter firme. O auge para o nosso Nathan é a partir do momento que ele vê a nossa Millie mais sensual,
que ele vê a nossa Milly mais envolvente junto com o Benson e, de certa forma, trocando muitas carícias. E nisso ele fica olhando, sem poder fazer nada, ele fica assim, nítido que ele tá com muita raiva, nítido que ele tá com muito ciúme. E a partir do momento que ela quebra a regra que foi imposta por ele no primeiro livro, ele não consegue se segurar. A partir daquele momento, algo dentro dele muda, porque a partir daquele momento ele vê que a perdeu e principalmente que ele precisa dela. Esse segundo livro vai ser um livro onde vai vir algumas coisas à tona, porque ele vai acabar, de certa forma, abrindo um pouco mais do que aconteceu, o que levou ele a tudo isso. Esse livro, a gente vai ver que ela realmente é totalmente assim desnecessária para o pai dela, porque o pai dela a procura, mas, nossa, o motivo dele procurá-la é assim, algo tão... Ai, gente, é algo tão banal, é algo tão assim... Porque o que o Nathan aprontou afetou diretamente o pai dela, né? O pai dela tá uma enrascada, assim, absurda. Então, ele fez o quê? Ele simplesmente foi cuidar do nariz dele e deixou a filha à própria sorte. Só que daí ele precisava de algo que só a filha poderia ajudar. Daí ele lembrou da filha. Mas isso, tempo depois. E isso deixou ela magoada, porque ela percebe que o pai dela não tem sentimento nenhum de pai e filha por ela. Para o pai dela, ela não é nada, fazendo com que ela fique mais magoada, porque agora ela não tem certeza que não tem o amor do pai, jamais terá, e ainda o homem que ela ama não tá nem aí com ela. Claro que nos braços do Benson, gente, ela se delicia, claro que nos braços do Benson ela vai ao paraíso, mas não é a mesma coisa. Ela vai continuar torturando o nosso Nathan, que eu vou adorar, vou bater palmas em vários momentos, vai fazer ele acordar para a vida, a gente vai descobrir que ele tinha uma cúmplice, e essa cúmplice ela vai infernizar muito a Milly, ela não vai deixar barato. Por quê? Porque é normal, né? A pessoa ela se junta com outra, que nem essa pessoa, ela se juntou com o Nathan para poder atingir o objetivo maior, que era ferrar algumas pessoas. Porém, o que ela queria era ser a fixa do Nathan. Ela queria ter ele do seu lado, ela queria ser apresentada como companheira dele. E a hora que ela percebe que o Nathan está de 4 pela Milly, ela não consegue suportar aquilo. Então, ela faz de tudo para infernizar a Milly. E alguns momentos que o Nathan consegue se aproximar da Milly, que de repente, se ele estigar um pouquinho, se ele forçar um pouquinho, ela vai acabar cedendo. Essa pessoa vem e faz alguma coisa que faz com que a nossa Milly relembre tudo o que aconteceu, que o ódio dela cresça mais ainda e assim ela pise mais no nosso Nathan. Só que o Nathan, ai gente, o Nathan é dose. O Nathan, meu Deus do céu, o Nathan ele gosta ele gosta de sofrer também. Porque tá indo tudo conforme ele planejou. Ele tá atingindo todos os seus objetivos. Por mais que ele sinta um vazio, por mais que ele sinta a falta da Milly, por mais que ele ainda acredite que seja só sexo, ele tem o desejo de ter ela perto dele. Ele fica pensando em tudo que eles viveram. Ele fica acompanhando a vida dela. Ele fica, eu tenho que dizer para vocês, aprontando para poder ficar com ela sozinha, para poder se aproximar dela. Mas, mesmo assim, ele acaba aprontando uma, que essa cúmplice dele, né, acaba descobrindo algo que é assim, gente, nossa, é algo muito pesado. Mas digo para vocês que foi uma invenção, tá? Já vou dizer isso para vocês, porque na hora que eu li isso, a minha vontade foi parar de ler. Eu falei, não, a autora não fez isso. Mas aí eu falei, não, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Então eu dei sequência e realmente não era verdade essa bomba que vai explodir. Mas o que acontece é que quando chegou o momento do confronto, onde tá o Nathan, tá a nossa Milly, tá a cúmplice do Nathan, tá o pai da Milly, e resolvendo algumas pendências, tentando ali entender tudo o que aconteceu, por que aconteceu, querendo entrar mais fundo naquele segredo, naquela sujeirada toda, eis que essa cúmplice acaba contando esse segredo, fazendo com que a nossa Milly fique tão horrorizada, fazendo com que a nossa Milly, ela não acredite que o Nathan foi capaz de uma baixaria tão grande, que ele foi capaz de uma monstruosidade tão grande. E naquele momento, ela decide que ela não quer mais saber dele. Que o que ela sente por ele, ela vai arrancar de dentro de si. Que aquele tesão todo,
ela vai sentir por outra pessoa. Que ela vai matar aquilo dentro dela. E aquele amor que ainda persiste, que ela também vai arrancar de dentro dela. E é naquele momento que o nosso Nathan perde ela completamente. Porque simplesmente ela some do mapa, deixando o Nathan desesperado, deixando o Nathan abalado e deixando o Nathan ciente que está loucamente, perdidamente apaixonado por aquela mulher. Então, no segundo livro, também vou dar esse spoiler, eles vão terminar separados. Mas bem mais complicado do que no primeiro. Porque agora ele vai perder completamente o controle sobre a nossa Millie. Porque no segundo livro a gente vê que ele ainda consegue controlá-la de alguma forma. Mas no terceiro, ela vai se mostrar uma nova Millie, que vai fazer com que o nosso Nathan se arrependa cada segundo de tudo que ele fez a ela. Então, vou deixar vocês com o segundo livro, Da Luxúria à Vingança. Agradecendo muito a sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.